Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Já estava com saudades das meditações de pôr do sol. E estamos aqui mais uma vez para falarmos aos irmãos neste fim de dia. A Bíblia Sagrada, ela diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu fico feliz, sabe, irmãos, quando eu me deparo com essa passagem. Tende bom ânimo. Eu parafrasearia essa palavra fazendo uma pergunta: quem me livrará? Não é verdade? Quando eu olho no sentido horizontal, eu me pergunto: quem me livrará? Não vejo ninguém capaz de me livrar da culpa. Ah, não. Agora, quando eu olho para cima, eu não vejo como ficar com a culpa. Queridos, é bom demais olhar para cima. E eu escolhi para nós meditarmos hoje no que se encontra em Romanos capítulo 7, versículo 25. A meditação de pôr do sol de hoje é Romanos capítulo 7, verso 25. A minha Bíblia diz assim, pegue a sua Bíblia, eu estou com a minha aqui. Que situação terrível está esta em que me encontro. Quem me livrará deste corpo que me leva à morte? Quem me livrará deste corpo que me leva à morte? Essa pergunta, ela não é nova. É raro alguém abrir a Bíblia e não ver a humanidade lidando, ou mais frequentemente, falhando em lidar com a culpa. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a rebelião de Adão e Eva levou à vergonha e ao encobrimento. Não demorou muito para que o mal se propagasse e as pessoas se tornassem ímpias. O coração humano esfriou a ponto de não mais buscar alívio para a consciência calejada. E uma das passagens mais assustadoras da Bíblia, a meu ver, diz que se arrependeu de ter colocado o homem na terra. Deus se arrependeu de ter colocado o homem na terra. Gênesis capítulo 6, verso 6. Tudo isso por causa da incapacidade do homem de resolver o problema do pecado. Nós somos incapazes, irmão, de resolver o problema do pecado. Nós não temos condição de resolver essa situação em nossa vida. Adão não foi criado com a capacidade de lidar com a culpa. Isso porque ele não foi feito para pecar. Adão não foi feito para pecar. Por isso que ele não teve capacidade para lidar com a culpa. E assim sou eu e você. Nós não temos capacidade para lidar com a culpa. Nós ficamos envergonhados por praticarmos o pecado. Nós ficamos tristes. Nosso coração sangra por dentro. Porque quando nós pecamos, nós magoamos a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós magoamos o companheiro, a companheira, os filhos. Magoamos a igreja que confia. Magoamos os nossos familiares que têm uma visão diferenciada a nosso respeito. Adão não foi criado com a capacidade de lidar com a culpa. Quando Deus procurou Adão para oferecer ajuda, Adão cobriu a sua nudez e escondeu-se envergonhado.
É assim que nós fomos. É assim que nós somos, aliás. Perdão. Nós ficamos envergonhados. E a única coisa que nós fazemos é corar de vergonha. Sozinho, o homem não pode fazer nada em relação ao pecado. Precisa de ajuda externa. Nós precisamos de ajuda de fora e de cima. Para perdoar a si mesmo, deve receber perdão daquele a quem ofendeu. Contudo, o homem é indigno de pedir perdão a Deus. Eis, portanto, a razão da cruz. Como eu vou me aproximar de Deus, a não ser pela cruz? Como eu vou alcançar o perdão? Como minhas orações chegarão ao trono de Deus para o perdão, se não for a cruz de Cristo? Queridos, nós temos que ter na nossa mente e no nosso coração e orarmos a Deus da seguinte maneira: Senhor, perdoa as minhas tentativas inúteis de lidar com o meu pecado. Quando eu te desagradar, dá-me arrependimento, para que eu busque e receba de bom grado o teu perdão, sem me esconder atrás das justificativas e racionalizações. Não sou capaz de lidar sozinho com minha culpa. Preciso de ti. Amém? Queridos, nós precisamos de Jesus. Porque Jesus Cristo, ele diz, através da sua palavra, que Deus prova o seu amor por nós pelo fato de ter enviado Jesus. Deus enviou Jesus para que nós alcançássemos a graça salvadora. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Queridos, como nós ficamos entristecidos quando nós pecamos e quando nós machucamos os nossos queridos. Eu fico triste quando eu machuco minha esposa, quando eu machuco meu filho, e peço perdão. Há um cabra que pede perdão quando comete pecado. Quando a esposa descobre as nossas fraquezas. Queridos irmãos, ou quando o esposo descobre as fraquezas de suas esposas. Queridos, louvado seja Deus pelo seu amor, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos irmãos, que Deus abençoe você, Deus abençoe a mim também, e que nós possamos, pela graça salvadora de Jesus Cristo, sempre alcançarmos o perdão de Deus. Porque é Ele quem perdoa as nossas iniquidades e apaga os nossos pecados e lança nas profundezas do mar, e dele não se lembra nunca mais. Uma boa noite para você, e a graça e a paz de Jesus Cristo possa se fazer presente na sua vida. Feche seus olhos, incline sua cabeça e falemos com Deus. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor Jesus, pelo teu perdão e pela tua graça salvadora. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu estendestes a mão em nossa direção e levastes a nossa culpa na cruz do Calvário, para que pudéssemos ser libertos dessa cadeia que nos leva à morte, desse salário que nos conduz à morte eterna. Mas te louvamos, Senhor Jesus, pela tua graça salvadora e pelo perdão de nossos pecados, e pelo perdão de meus pecados, e pelo perdão de teus pecados, do pecado da humanidade, não de Deus, mas da humanidade, pelo seu pecado. E tu se tornastes pecado,
para que pudéssemos em Ti sermos libertos. Pai querido, nos dá uma noite na Tua companhia e que tenhamos um sono reparador e um despertar feliz. Cubra-nos com a Tua graça. É isso que eu te peço, em o nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, irmãos, e que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.